exatamente de começar a gravar. Só para constar na gravação, então, a gente está falando sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Para futuramente, quando vocês quiserem assistir essa aula, para não pegar o bonde andando. Mas, enfim, vamos falar um pouco agora sobre o procedimento, né? O que vai acontecer, e fica a dica aí de acompanhar a tramitação da DPF 572, que tem um conteúdo bem interessante. Outras ADPFs que deram o que falar, né? Que são casos emblemáticos, né? Que foram casos importantes que a gente teve julgados pelo STF, a questão da possibilidade de aborto do feto anencefalo, né, feto que não tem cérebro, foi também julgado por meio de uma ADPF, foi a ADPF 54, que naquele momento o STF definiu, então, pela possibilidade, né, autorizou aí a interrupção da gestação de feto anencefalo se a mãe quiser, se a mãe assim desejar, né. Então, esse foi um caso bem polêmico, teve bastante discussão no STF, teve oitiva de várias entidades que atuaram, como a Amicus Curiae, a audiência pública, teve muita participação, né, porque era um tema muito sensível, né, temas que envolvem, por exemplo, o aborto, sempre são muito sensíveis, mas, no final das contas, o STF entendeu pela possibilidade aí de realizar o aborto nesse caso, então, um julgamento também bem interessante, que foi por meio de uma ADPF. E outra ADPF que também foi importante para o nosso sistema é a DPF 186, que foi a que declarou a constitucionalidade das cotas no sistema público, né, nas universidades públicas, cotas para alunos negros. Então, essa é uma DPF lá de 2012, que também, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né, e de falar tanto do combate ao racismo, também é importante a gente lembrar de algumas ações que foram emblemáticas nesse ponto, e essa DPF foi uma delas, que daí se julgou aí a constitucionalidade ou não do sistema de cotas, e naquele caso, né, e nesse julgamento, o STF entendeu pela constitucionalidade, tanto que temos o sistema até hoje. Claro que é um sistema que não está livre de fraudes, né, sempre tem alguém mal intencionado que enfim, frauda o sistema, mas, de qualquer forma, o sistema, o STF já entendeu pela sua constitucionalidade, mais uma forma aí de a gente combater o racismo nas universidades, né, uma forma de garantir a inclusão aí de todo mundo. Então, duas ações bem emblemáticas que a gente teve, dois julgamentos emblemáticos pelo STJ, que aconteceram por meio de ADPFs também, né. Mas o que é essa ADPF, então, né? Quando que a gente vai utilizar? Porque a Constituição fala que é para a gente evitar ou reparar uma lesão. A Constituição fala em lesão a preceito fundamental, né? E daí a lei traz para a gente, a lei que regulamenta vai falar em evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Vejam que no cabimento, né, no artigo 1º ali da lei, quando a gente traz o cabimento, ele traz vários elementos ali importantes que a gente vai destrinchar desse caput do artigo 1º. Primeira coisa, se fala em evitar ou reparar, a gente tem já a característica que tem a possibilidade de uma DPF preventiva, né? Antes que essa lesão tenha sido causada. Ou então, para reparar, quando a gente fala em reparar, a gente tenha uma espécie de ação repressiva, ou seja, já está sendo causado dano ao preceito fundamental e a gente quer que esse dano pare, que esse ato pare de causar dano e que reparar se for o caso. Mas já aí temos uma questão polêmica, né? Quando a gente fala do evitar a lesão ao preceito fundamental, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Quando a gente fala que a gente vai ajuizar uma ADPF preventiva, que existe essa possibilidade, não quer dizer que você pode usar uma ADPF antes de aquele procedimento, aquele ato ter sido praticado. Ou seja, ela não é preventiva, perdão. Ela não é preventiva no sentido de evitar. Por exemplo, você toma conhecimento que o STF vai fazer uma portaria. E aí você, com base nessa informação, ajuiza uma DPF para evitar. Isso não é possível. O ato precisa estar já pronto e acabado.
o ato do poder público, ele precisa existir. Então, precisa já ter sido praticado esse ato. Se esse ato não foi praticado ainda, não tem como ajuizar uma ADPF, ainda que seja uma ADPF preventiva. Então, a linha que separa ali o evitar do reparar, na verdade, é uma linha bem tênue, né? Que acaba sendo até desconsiderada muitas vezes, por conta que a gente precisa já ter esse ato pronto, acabado, posto, vigente no nosso mundo jurídico. E o que a gente vai fazer, o que a gente vai analisar, essa análise é, mesmo que esse ato que já está vigente não tenha praticado nenhum efeito na prática, a gente não tenha visto algum efeito acontecendo, não tenha visto a lesão acontecer na vida real, não tem problema. A gente pode, então, evitar que essa lesão aconteça e já ajuizar a DPF. Mas o ato do poder público precisa estar pronto, acabado, válido, vigente, tá certo? Então, não dá para a gente evitar. Se é, por exemplo, uma lei que está em tramitação, um projeto de lei, né? Uma lei que ainda não foi aprovada, não vai entrar, pelo menos é uma discussão, né? Tudo em ADPF é discussão, mas não vai ser o objeto dessa ação, justamente porque o projeto de lei tem as formas de controle de constitucionalidade, né? Ele vai passar pelo controle dentro da tramitação do processo legislativo, né? Então, essa ADF pretende agir nesse sentido. E outra questão que a gente tem aqui no caput também é justamente a questão de ser um ato do poder público. Ato do poder público é uma expressão bastante ampla, né? Então faz com que a ADPF seja um guarda-chuvão ali, que vai pegar várias situações que não são protegidas pela ADI e pela ADC. Então, justamente por isso, uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho é que ela vai ser utilizada só em últimos casos, quando não couber outras ações. Mas ela acaba que é bem uma ação que vai ser utilizada em qualquer situação. Então, por exemplo, se a gente tem uma lei municipal, lembram que uma outra questão polêmica foi aquela lei de ideologia de gênero do município, que foi questionada a constitucionalidade, e o STF julgou inconstitucional. A gente viu isso na primeira aula de controle de constitucionalidade. Aquela lei foi questionada por meio justamente de uma ADPF. Por quê? A ADI tem um conteúdo bem restrito, né? A ADI a gente não vai poder ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei municipal. Ela não cabe contra uma lei municipal. A ADI só vai caber contra a lei federal, lei estadual e distrital, quando o DF estiver atuando como Estado, né? Então, a gente não tem a possibilidade de ajuizar uma ADI contra uma lei municipal. Também não tem a possibilidade de ajuizar uma ADI, por exemplo, contra uma portaria que iniciou o inquérito, por exemplo, como é o caso dessa ADPF ali. Então, nessas situações em que não cabe ADI, porque extrapola o cabimento, foge ali da possibilidade de cabimento, que é bem estrita, da ADI, a gente vai poder usar a ADPF, porque a ADPF tem um cabimento amplo, né? Ela não delimita ali exatamente qual ato do poder público, ela não fala se é um ato do poder público municipal, estadual, federal, enfim. Ela, nesse ponto, nesse aspecto, ela é bem guarda-chuvão, assim, ela vai querer pegar ou proteger o máximo possível. E aí, no parágrafo único aqui, temos uma questão polêmica também. Polêmica por quê? O parágrafo único do artigo 1º, ele vai falar que caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Esses incluídos os anteriores à Constituição já deu o que falar no STF, né? Porque, pô, como assim? Mesmo os antes da Constituição? Mas aí o STF já definiu que, ok, que era possível mesmo aquilo antes da Constituição. Lembrem que, novamente, a ADI, por exemplo, não cabe de nada uma ADI anterior de uma lei, né? Uma lei estadual federal antes da Constituição, somente da Constituição para frente. Agora, a DPF caberia, em tese, aqui,
esses atos mesmo sendo antes da Constituição. Mas o que pega a polêmica desse inciso é que ele exige que tenha uma controvérsia constitucional. O que é uma controvérsia? Quando que a gente vai ter uma controvérsia constitucional? Para a gente ter essa controvérsia, a gente precisa ter ações discutindo essa questão e que nessa ação tenha sido declarado, por exemplo, a inconstitucionalidade, esse ato normativo tenha sido afastado pela constitucionalidade e há uma discussão ali judicial sobre a constitucionalidade ou não deste ato normativo. Então, esse inciso primeiro, olha o pensamento do legislador nesse momento. Ele fez uma mistura de controle difuso com concentrado. Ele vai criar o que a gente chama de ADPF incidental. A ideia do legislador, né, a ideia desse inciso é que, assim, quando você iniciou sua ação, processo civil, uma ação, você, pessoa física, está discutindo alguma questão que tem como a sua fundamentação a inconstitucionalidade de uma lei. Essa é a ideia. A ideia é que, bom, isso é uma coisa típica do controle difuso, né? O controle difuso de constitucionalidade é aquele que qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei para deferir ou indeferir, né? Para deferir ali o pedido que está sendo feito pela parte autora. Então, ele pode afastar a constitucionalidade e deferir o pedido, porque a constitucionalidade, nesse caso, é uma questão de fundamentação, né? Ela é a causa de pedir da ação e não o pedido principal. Basicamente, a ideia é, se nós temos um processo em que está sendo discutida a constitucionalidade ou não daquela lei, na fundamentação, para conceder o pedido do autor, que poderia, daquele processo, ser criado um incidente, uma ADF por meio de incidente, para que fosse extraída a questão constitucional daquele caso, a gente leva essa questão constitucional para o STF decide a questão constitucional e o resultado dessa questão constitucional vai ter eficácia erga omnes. Então, vai ter eficácia contra todos, vai ser uma decisão vinculante, né, com todos os efeitos ali de um controle concentrado, mas que basicamente surgiu, que foi extraído de um caso concreto que estava tramitando, que tinha a constitucionalidade como sua fundamentação, como sua causa de pedir. Então, veja que coisa louca, é uma mistura de controle difuso com concentrado, né, porque você começa com uma ideia de controle difuso, porque você está partindo do princípio de que aquela ação não está discutindo a constitucionalidade em si, porque controle concentrado é uma outra situação, né? Então, aquela ação seria uma ação, por exemplo, você está fazendo um pedido ali cível e você tá, por exemplo, dizendo que a lei de alimentos é inconstitucional e que você não vai pagar alimentos, por exemplo. E aí, aquela questão da constitucionalidade ou não é extraída, se forma um incidente, e esse incidente vai ser julgado pelo STF, depois que o STF julga, o juiz tem que aplicar, e não só o juiz, mas todo mundo tem que aplicar essa questão da constitucionalidade ou não. Então, é uma questão bem interessante, né, essa possibilidade, mas foi extremamente criticada. Extremamente criticada. Justamente porque foge do aspecto, né, foge da linha de controle abstrato de constitucionalidade, né, porque o controle concentrado, que é um controle abstrato, teoricamente, ele não tem essa relação tão direta com o caso concreto, né, e aqui, justamente, seria uma situação em que você vai extrair esse controle, vai extrair essa ação, vai exercer esse controle concentrado a partir de um caso concreto, a partir de uma controvérsia que surgiu lá no processo judicial. Então, foi bastante criticado, como, enfim, toda essa lei, e acontece que esse inciso foi suspenso, porque foi ajuizada, né, o Conselho Federal da OAB ajuizou lá no ano 2000 uma ADI, que é a ADI 2231, justamente discutindo nessa ADI
discutindo a constitucionalidade dessa lei, vários pontos dessa lei estão sendo discutidos, e lá, há muito tempo atrás, acho que foi em 2009, se eu não me engano, 2008, 2009, foi analisado o pedido liminar, e na análise do pedido liminar foi determinada, então, a suspensão desse inciso primeiro aqui. Foi determinada a suspensão desse inciso primeiro do inciso 1 do primeiro da lei. Então, a princípio, não se aplica essa questão da ADI incidental, né? E ao que tudo indica, futuramente, a tendência é que o STF julgue inconstitucional, né? Algo nesse sentido. Mas, enfim, é uma ação que começou, né? Essa ADI 2231, ela começou lá no ano 2000 e ela não foi julgada até hoje, ela ainda está em trâmite. Então, sabe-se lá quando isso vai ser resolvido, né? Até aí fica essa instabilidade, essa incerteza. E aí tem gente que defende essa espécie de ADPF incidental, justamente porque seria uma forma de você garantir segurança jurídica, né? Garantir estabilidade para o controle de constitucionalidade quando ele surge de um caso concreto, porque a gente sabe que se a gente utiliza o controle difuso de constitucionalidade, né, controle concreto, quando o juiz afasta a constitucionalidade de uma lei, né, diz que uma lei é inconstitucional, isso só vai servir para esse caso. Então pode ser que outro juiz, em outra comarca, entenda diferente e considere aquela lei constitucional. Então pode gerar uma instabilidade no sistema. Pode ser que aqui em Concórdia a gente saiba que o juiz tem um posicionamento nesse sentido, então ele considera inconstitucional e ele reconhece essa tese, e pode ser que o juiz, sei lá de Ceará ou de outra comarca aqui próxima, não tem um pensamento diferente, então faz com que tenha uma divergência no nosso sistema. O controle difuso permite isso na nossa modalidade. E aí, lembrando que a ideia do controle difuso surge em países que têm um sistema jurídico diferente, né? Então, essa ideia de divergência talvez não acontecesse nos Estados Unidos, talvez não acontecesse na Inglaterra, mas acontece aqui no Brasil, que tem uma formação um pouco diferente, né? Então, o sistema difuso aqui permite que isso aconteça, porque pode ser que tenha essa diferença. Então, por isso que tem gente que defende a possibilidade de uma ADPF incidental, que daí poderia uniformizar esse entendimento por meio de uma decisão do STF, que vai ter eficácia contra todos, efeito vinculante, resolve o problema, uniformiza o posicionamento em todo o Poder Judiciário. Mas a questão é, quem é contra diz, olha, mas isso não pode ser definido por uma lei, a lei não poderia ampliar dessa forma, né, nessa proporção, o cabimento constitucional da DPF e tal, a DPF não foi criada nesse sentido, enfim, controle concentrado não foi criado nesse sentido. Então, quem é contra entende que teria uma violação aí nesse ponto de estar criando e extrapolando aquilo que a Constituição prevê para a DPF. Enfim, uma discussão, mas o que importa é que o STF, em medida liminar, então, deferiu ali a parte da liminar para suspender o dispositivo da lei com relação ao inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º da lei, e excluiu a possibilidade de interpretar ali no sentido de caso concreto, né, a possibilidade de você justamente fazer isso, né, de você pegar de um processo e aplicar e extrair um incidente constitucional dali. Uma questão bem polêmica, né, aguardamos os próximos capítulos, mas provavelmente essa ação está sem movimento tem um tempo, então não sei quando que teremos um julgamento, né, uma decisão sobre isso. Outra questão que a gente tem, que também é polêmica, muitas coisas polêmicas, minha gente, com relação à DPF. Outra questão polêmica é que tanto a Constituição, que fala lá no cabimento, né, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo. Não fala nada sobre o que seria o tal preceito fundamental. A lei que regulamenta, mesma coisa, né, fala reparar lesão a preceito fundamental.
que seria o tal do preceito fundamental que é mencionado aí tanto na Constituição quanto na lei que regulamenta o procedimento, né? Então, vamos lá, a gente precisa falar um pouco sobre o conceito. Agora, esse conceito, a gente tem 3 teorias aí do que seria, não teorias, né? Mas 3 linhas doutrinárias ali. Existe uma linha doutrinária que é bem restrita, que entende que preceito fundamental seriam só os direitos fundamentais, direitos e princípios fundamentais, né? Então, seria basicamente aqui o título 1 e 2, especificamente o artigo 5º ali, né? Seria o preceito fundamental, seria aquilo que a Constituição entende por preceito fundamental. Essa é a linha mais restrita. Temos uma linha mais ampla, que entende que preceito fundamental é tudo na nossa Constituição, que a gente conseguiria encaixar aí várias situações como preceitos fundamentais, que preceito fundamental é o que está estampado na Constituição de uma forma geral, que é uma linha bem ampla, e temos a linha do meio, né? O centrão aqui do preceito fundamental. Mas nesse caso, né, a gente tem experiências aí em outras matérias, por exemplo, que sempre quando a gente tem 3 teorias, uma extrema de um lado, outra extrema de outro, e a que fica no meio do caminho, geralmente a que prevalece é a que fica no meio do caminho, né? Porque daí ela fica ali no meio termo, né? Ela não cai nem para um extremo nem para o outro. Então ela fica ali se equilibrando ali no meio. Nesse caso, né, no caso jurídico, isso é muito bom. Então, a gente tem a ideia aqui que a gente vai estudar, essa teoria, né, quem defende essa ideia, a gente vai ficar com a linha que fica no meio do caminho, que diz, olha, algumas coisas na nossa Constituição são super, hiper, mega importantes, e essas coisas importantes a gente vai entender que são os preceitos fundamentais. Então, tanto o título 1 da Constituição, que vai lá do artigo 1º ao 4º, que fala dos princípios fundamentais, o título 2 da Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais, então, o artigo 5º ao 17, né? O artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, mas fala também dos direitos, o artigo 6º fala dos direitos sociais, depois fala dos direitos políticos, enfim, todas essas questões estariam abarcadas ali pela ideia de preceito fundamental. Também as cláusulas pétreas, né, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, que são aquelas situações que não podem ser alteradas na Constituição nem por emenda constitucional, né? Então, texto da Constituição que não pode ser alterado, por exemplo, forma republicana, democracia, né? Essas coisas não podem ser alteradas na Constituição, que é o que a gente chama de cláusulas pétreas. Então, isso estaria também incluído como um preceito fundamental. Outra ideia também que estaria incluída nos preceitos fundamentais, os princípios sensíveis. Lembra que a gente viu os princípios sensíveis quando a gente falou lá da ADI interventiva, né? Que são aquelas questões em que se justifica a possibilidade que estão relacionadas ao cabimento da ADI interventiva. Então, também seria possível aí a gente considerar isso como um preceito fundamental, está lá no artigo 34, inciso 7. E ainda também os princípios gerais da atividade econômica, que estão lá no artigo 170. Isso, de uma forma geral, é o que a doutrina que está ali no meio dele, né, vai identificar como sendo os preceitos fundamentais. Mas lembrando que a gente não tem um conceito pronto, definido, né? O STF em si nunca se manifestou, até hoje não tem uma manifestação específica sobre o que estaria incluído no conceito de preceito fundamental. Então, como a gente não tem essa posição do STF dando o norte do que é o preceito fundamental, cabe aí a doutrina de fazer o preenchimento desse conceito, né? Então, isso é o que nós temos de uma forma geral ali na doutrina. O STF já se manifestou do que não seria, né? Já se manifestou que você não pode ajuizar a DPF para discutir o veto do Poder Executivo, né? Então, por exemplo, o prefeito no seu âmbito, o governador no seu âmbito, o presidente no seu âmbito, eles têm o poder de veto da legislação no final do processo legislativo, né? E esse poder de veto é um poder político, ele tem o poder de fazer isso.
e não cabe, então, questionar esse veto por meio de uma que esse veto em si é uma atribuição própria do executivo que não cabe, isso não fere nenhum preceito fundamental da Constituição. Então, temos aí uma possibilidade de exclusão do que não é um preceito fundamental, né? Mas o STF nunca fixou aí um parâmetro do que seria, né? De como preencher esse conceito. Bom, que mais que a gente tem com relação à DPF? Seguindo ali, temos mais algumas questões polêmicas, que não temos ali uma definição exata na doutrina. Uma dessas questões polêmicas é sobre o conteúdo do princípio da subsidiariedade. Por quê? A lei que regulamenta a DPF, né, a Lei 9882, ela vai trazer para a gente essa ideia de que a ADPF é uma ação subsidiária, ou seja, ela só vai poder ser usada quando não houver outro meio eficaz de sanar aquele ato lesivo. Ou seja, só quando não couber outra coisa, não tiver realmente o que fazer, aí sim vai ser possível você ajuizar uma ADPF. Lembra quando a gente estudou o mandado de segurança, que daí diz, quando tiver um direito que estiver sendo violado, que não for protegido por habeas corpus ou habeas data, né? Aquilo lá dava também para a gente o conceito de que o mandado de segurança é subsidiário. Você vai usar quando não tiver falando especificamente de um direito protegido pelo habeas corpus ou habeas data. A mesma coisa acontece aqui na DPF, ou seja, ela vai ser usada quando não couber outro tipo de ação, né? Isso quer dizer que a subsidiariedade é um pressuposto negativo. Não pode estar presente. Se a gente vê que está presente, se a gente vê que cabia essa outra ação, não vai ser recebida a sua DPF, porque ela não vai substituir outras ações constitucionais, né? Então, ali surge essa questão de, se estiver presente, afasta o cabimento, né? Se for possível, por exemplo, se a gente estiver falando que você vai questionar a inconstitucionalidade aí de uma lei federal, por exemplo, você não pode fazer isso por ADPF, você vai fazer isso por ADI, porque cabe ADI, a não ser que tenha ali alguma situação muito peculiar que faça com que você fique em dúvida e tal, mas regra geral vai ser uma ADI. Agora, o que tem de divergência, né? Isso parece tão tranquilo, né? Mas tá, qual é a divergência que se tem com relação a isso, né? A divergência que a gente tem é com relação à expressão de ações constitucionais. Por quê? Parte da doutrina vai entender que essa subsidiariedade é só com relação às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, que essas ações vão ser, essa subsidiariedade é só com relação à ADI genérica, interventiva, por omissão, né? E a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Parte da doutrina vai dizer isso. Olha, quando está falando de subsidiariedade, está falando só desse microsistema aqui, não está falando de uma forma geral. E outra parte da doutrina vai entender que não, que a gente está falando de subsidiariedade com relação às ações constitucionais como um todo. Porque a gente está falando de descumprimento de preceito fundamental, pode ser uma questão mais ampla, não necessariamente só a constitucionalidade. Mas aí, basicamente, se você tiver, por exemplo, se você falar da liberdade de locomoção, que você entender que a sua liberdade de locomoção está sendo violada, tecnicamente, a liberdade de locomoção é considerado um preceito fundamental. Só que você não pode ajuizar uma DPF para combater o seu direito de locomoção que está sendo violado, porque cabe habeas corpus. Basicamente, essa é a ideia. Mesma coisa no habeas data, né, direito de informação, mandado de junção, se tiver alguma omissão legislativa, né, uma ação popular, aí está tendo uma lesão ao patrimônio público de uma forma geral, a ideia é que a subsidiariedade seja com relação a todas essas ações.
Então, há uma divergência na doutrina, né? Nem todo mundo vai entender desse jeito. Mas eu penso, né, que é mais adequado a gente entender de uma forma geral, nesse ponto, ter uma visão mais ampla do que mais restrita. E analisar todo o sistema de ações constitucionais, que pega desde os remédios constitucionais, que é o que a gente viu no início do semestre, tanto quanto as ações de controle concentrado de constitucionalidade, justamente porque o cabimento da DPF é mais amplo, né? Ele não é um cabimento limitado como a gente tem nas ações de controle. Mas fica aí uma divergência, né? Eu acho que vale a pena a gente estudar isso e seguir pelo caminho aí de que a gente tem que ele não vai substituir ações constitucionais de uma forma ampla, envolvendo desde os remédios até as ações de controle. Mas fica uma divergência, e vocês viram que muita coisa temos divergência quando a gente está falando de ação da DPF, né? Muita situação polêmica e muita situação que não está clara. E não é à toa que essa lei é bastante questionada, né? Justamente por isso que ela é objeto aí dessa ADI no Supremo. A competência, pelo menos temos uma coisa que não é polêmica nessa vida, que é a competência do STF, ponto. Então, tanto a Constituição fala isso, quanto a lei que regulamenta o cabimento, que diz que a arguição vai ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Então, temos uma coisa que está tranquila, que é a competência. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Podem fazer, podem ficar à vontade. Se tiver, fale agora. Eu tô cansada de falar sozinha já. Podem falar comigo também. Mas, enfim, de qualquer forma, competência, temos aí uma competência bem tranquila, né? Nem tem por que a gente se estender nessa parte, porque a competência é do Supremo. Aí, na legitimidade, a gente tem uma questão interessante. Temos 2 pontos aí na legitimidade. Um deles é a legitimidade está prevista lá no artigo 2º da lei que regulamenta, que é a lei 9882, e ele vai falar que os legitimados para ação, que os legitimados para propor a DPF são os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Então, nesse ponto, bem tranquilo, né? Então, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade são aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, né, o 103 da CF, que vai trazer aquele rol ali com 9 incisos. Desses 9, 3 a gente precisa ter pertinência temática, né? Ó, gente, essa questão da pertinência temática certamente vai ter questão sobre isso, né? Porque toda aula eu falo para vocês da questão da pertinência temática, né? Que quer dizer o quê? Alguns dos legitimados para propor essas ações de controle concentrado, eles precisam mostrar que eles têm alguma relação com aquela temática que está sendo discutida. Eles têm que mostrar que eles não são completamente alheios ali, que eles têm uma razão de ser para estar ajuizando aquela ação, que é justamente a mesa da Assembleia Legislativa, o governador do estado, o Distrito Federal, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, eles são os que a gente chama de legitimados especiais, porque eles precisam comprovar que eles têm pertinência temática. Isso vai ser feita, essa análise vai ser feita caso a caso, né? Então, eles precisam comprovar, o STF vai analisar se naquele caso, para aquela situação específica, ele tem pertinência temática. Pode ser que para essa ação tenha, para outra não tenha. Então, vai depender do que está sendo discutido, qual o preceito fundamental que está sendo discutido, que está sendo violado, por quê, né? E temos os legitimados universais, né, que é o presidente, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o PGR, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso. Esses têm legitimidade universal, ou seja, independente da situação, a pertinência temática é presumida, porque eles estão ali para representar todo mundo, né, representar a população, logo, eles não precisam comprovar a pertinência temática caso a caso, ela é ampla, né? Ela é geral, ela vai estar em todas as situações de forma presumida. Então, até aí tudo tranquilo, né? Esses legitimados, que são os mesmos
da ADI genérica, os mesmos da ADC, da ADI por omissão, e vão ser os mesmos para a DPF. Só que a gente tem uma peculiaridade no artigo 2º, né? Temos uma questão que a gente tinha um segundo inciso, esse segundo inciso foi vetado, então não temos mais segundo inciso, mas temos ainda um parágrafo primeiro que faz referência ao inciso que foi vetado. O que dizia esse inciso? Esse inciso 2, ele dizia que qualquer legitimado pode propor a DPF. E esse inciso 2, ele estava relacionado diretamente com o cabimento, com essa questão aqui da DPF incidental. Ele dava legitimidade para você que estava discutindo a constitucionalidade no âmbito da sua ação aqui, primeira vara civil de Concórdia, você estava discutindo a sua ação aqui, que você levasse incidentalmente a questão constitucional para o STF. Então, esse inciso 2 permitia que isso acontecesse na legitimidade para propor, né? Porque se é permitido uma DPF incidental, a gente precisa permitir também que você consiga levar esse incidente até o STF, né? Então, esse inciso 2 permitia isso. Só que, quando foi analisado pelo presidente, se entendeu que ampliava, né, que extrapolava ali a possibilidade e que não era cabível que se liberasse para todo mundo propor uma ADPF incidental no STF. Ia virar bagunça daí, né? Daí, o que aconteceu? Foi vetado esse inciso 2, mas se manteve a ideia de que o interessado, alguém que está tendo, que verificou essa controvérsia constitucional no seu caso, pode pedir ao PGR, para o Procurador-Geral da República, né? Atualmente o Augusto Aras, que pode pedir, então, para o PGR, para o Procurador-Geral da República, solicitar para ele, para que ele proponha essa ADPF, né? E aí vira uma bagunça maior ainda, porque além da gente estar misturando controle difuso com controle concentrado, a gente está misturando aquela causa e levando essa causa particular para o PGR, Procurador-Geral da República, para o Procurador-Geral da República assumir essa bronca e levar essa bronca para o STF. Essa é a ideia. Ele tinha muito a ver, o inciso 2 tinha muito a ver com a DPF incidental, né? Como foi vetado e como a DPF incidental está suspensa também, né? Acaba que esse parágrafo primeiro fica um pouco perdido daí, sem essas duas possibilidades, né? Mas temos aí, né, continua em vigor, digamos assim, a possibilidade de, se você tiver em alguma situação, entender que está sendo violado, né, um preceito fundamental, então você pode levar essa questão para o Procurador-Geral da República e ele, então, vai ter legitimidade para promover, né? Acaba que isso não vai modificar a legitimidade, porque no final das contas, enfim, qualquer situação você poderia fazer o particular não pode promover nenhuma ação de controle concreto, né? Então a gente sempre vai ter que levar isso para uma entidade, né? Ou para o Ministério Público, ou para um partido político, ou para a OAB, a gente vai ter que levar, se a gente tomar conhecimento de uma questão que está de constitucionalidade, a gente vai ter que levar isso para alguma entidade para que essa entidade proponha ação. Então, na verdade, esse artigo não está indo além, né? Ele tinha muita relação ali com o caso concreto, mas tendo em vista que está suspensa a questão do caso concreto, acaba que a gente fica na mesma com relação à legitimidade. De qualquer forma, só quem vai poder propor a ação são os legitimados lá do 103. Se algum interessado, então, tiver uma situação que queira ajuizar, ele precisa levar para o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República vai entender se é cabível e, se for, ele que vai propor essa ação perante o Supremo. Até aqui tudo bem, minha gente? Deixa eu fazer uma pausinha ali para a gente conversar. Tá tudo tranquilo? Tudo certo?
Tudo dominado aí, gente? Vocês estão tão quietos hoje? Tô partindo do princípio que tá tudo bem. Tô partindo do princípio que vocês estão concentrados. Espero que seja isso. Sim, pronto, tá tudo certo. Tudo certo? Então tá. Vocês acham que a gente segue direto? Hoje a gente faz um intervalo. Como é que tá a vontade de vocês? Porque não é uma coisa muito extensa, tá? Já adianto de antemão que eu acho que se a gente tocar direto, a gente não vai até muito tarde. Se vocês estiverem de acordo, pode ser? Daí a gente acaba mais cedo. Eu imagino que não falta muito, então acho que não tem necessidade que se a gente faz um intervalo, acaba que a gente perde um tempo mais fácil a gente acabar mais cedo, né? Tá, então se todo mundo estiver de acordo, tô partindo do princípio que quem tá calado tá consentindo, tá? Mas se alguém tiver alguma coisa pra falar, não se acanhe e fale. Certo, deixa eu continuar aqui. Então, minha apresentação bonitinha. Cadê? Procedimento aqui. Bom, eu penso que essa parte não é tão demorada, né? A gente não vai tomar muito tempo para conversar, porque acaba que o procedimento, de uma forma geral, é bastante parecido, né? Tirando essas peculiaridades, essas polêmicas que a gente teve ali na parte inicial da lei que regulamenta a DPF, né? A gente vai ter algumas outras questões peculiares para analisar também, mas de uma forma geral, o procedimento é um procedimento de controle de constitucionalidade. Então, ele vai ter muitas semelhanças com o que a gente viu na ADI e na ADC. Temos os requisitos ali específicos para a petição inicial, né? Então, indicar qual o preceito fundamental, qual o ato que está sendo praticado, né? Basicamente a mesma linha. É o que a gente tem que fazer também quando a gente ajuiza uma ADI, por exemplo, né? Temos que trazer a prova dessa violação ali do ato questionado e o pedido com suas especificações. E aí, esse inciso 5º, ele também está relacionado com aquele inciso 1º que está suspenso, lá do artigo 1º, o inciso 1 do artigo 1º, lá que está suspenso, esse inciso 5 aqui, ele está diretamente relacionado com aquele lá, porque ele fala que se for o caso, então se for o caso de uma DPF incidental, você precisa comprovar a existência da controvérsia judicial. Lembra que o inciso 1, ele fala que quando houver uma controvérsia constitucional com relação ao ato normativo federal, estadual, municipal, né? E aqui, nesse caso, o procedimento vai dizer, olha, se for o caso de uma controvérsia constitucional, você precisa mostrar, você precisa comprovar, você precisa trazer as decisões, né, que são conflitantes ali, o que está acontecendo, qual é a interpretação que os juízes estão dando para essa questão constitucional, que justifique aí o ajuizar de uma ADPF. Mas de resto, né, 2 vias, mesma coisa que a gente viu em outro procedimento, lembrando que isso aqui de 2 vias também tem muita relação com o processo físico, né? Hoje em dia, o processo eletrônico perde esse requisito do 2 vias, porque, enfim, né? É só você imprimir 2 cópias, se você precisar, mas na época que você tinha que protocolar físico, você tinha que protocolar 2 vias, e devendo conter as cópias, então, dos atos questionados e dos documentos necessários, né? Temos a mesma previsão. A mesma coisa que a gente viu também com relação à medida liminar, né? Temos a possibilidade de uma análise liminar que vai ser de um indeferimento liminar, né? Caso não tenham sido preenchidos, né? Se o relator, né? O nosso cara que vai organizar sempre, né? O cara que vai ter o primeiro contato com o processo quando a gente está falando de um órgão colegiado, né? O relator vai ser o cara escolhido para ser o responsável por aquele processo. Então, escolhido por meio de sorteio, né? Claro. Mas quando a gente está falando aqui de um processo que está tramitando de uma ação de controle, temos também a possibilidade, tanto na ADI, quanto na ADC, quanto aqui na DPF, de o relator já indeferir liminarmente se ele entender que não preencheu os requisitos, né? Se ele entendeu ali que
que não era o caso, né, que não conseguiu comprovar, não preencheu os requisitos de cabimento, ou então a petição inicial não preencheu os requisitos, não foi clara em dizer qual o ato, não trouxe cópia, enfim. Ou então que essa ADPF tenha sido usada, mas que poderia ter sido usado um habeas corpus coletivo, um mandado de injunção coletivo, ou que poderia ser utilizado uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória, enfim. Se houver outro meio eficaz aí, vai ser possível o indeferimento liminar. Temos a previsão também de que caberá agravo, também discussão se esse agravo aqui, no caso, foi revogado, tecnicamente teria sido revogado pelo CPC 2015, porque contra a decisão do relator, o CPC 2015 fala que cabe agravo interno, mas a lei ainda traz a previsão de agravo em 5 dias. E temos também outra coisa que vocês já estão acostumados. Essas coisas, gente, que o procedimento é o mesmo para todos, vai cair na prova, hein? Porque essas coisas padrão, né, com relação à medida liminar, por exemplo, né? Temos aqui a possibilidade de liminar também na DPF, tem previsão específica da lei, de inclusive por decisão maioria absoluta dos seus membros, então padrão, né? Mesmo que a gente já viu na ADI e na ADC, então a possibilidade de decisão precisa ter maioria absoluta, e o que acontece é que a previsão expressa aqui de que, havendo ali extrema urgência, né, ou seja, uma situação de vida ou morte, que precisa ser tomada a decisão de imediato, né, com risco ali de lesão grave para ocorrer, o relator, ele pode conceder monocraticamente essa liminar. Mas vejam, ele não tem autorização simplesmente para proferir e segurar aquela decisão. Ele pode dar essa decisão monocraticamente numa situação de urgência, mas essa decisão precisa ser levada para o tribunal para ser referendado pelo pleno. Ou seja, mesmo que uma questão de vida ou morte, que precisa de uma decisão hoje, o relator pode dar a decisão, ele pode dar o canetaço, se for uma coisa realmente urgente. Mas essa decisão do canetaço não se sustenta sozinha. Ela não tem poder, como é o caso, por exemplo, de uma tutela de urgência num procedimento do Tribunal de Justiça, né? Que o relator vai lá e dá uma decisão e aguarda até o julgamento final. Não é assim. Ele pode dar o canetaço da liminar, mas essa liminar não se sustenta. Ela precisa, já assim que possível, ser levada para o pleno para que seja referendada pelo pleno, né? Então, o pleno precisa concordar por maioria absoluta com aquela decisão que foi proferida pelo relator. Se o pleno não concordar por maioria absoluta, aquela decisão já vai ser reformada. E aí tem a possibilidade também de suspender, né, os andamentos dos processos aqui, que a gente também viu essa possibilidade na ADC, né, de a decisão liminar suspender a possibilidade, né, suspender o andamento dos processos, né, que também é uma coisa que a gente vê em alguns momentos no RE, né, no recurso extraordinário, que a gente vê nos recursos repetitivos, né, essa possibilidade de você suspender as causas que estão tramitando em todo o país, por conta dessa matéria ter um grande impacto, né, então para não causar insegurança. Então, há essa possibilidade também, quando a gente está falando da ADPF. Mas, repito, nada aqui de muita novidade que a gente tem com relação ao procedimento. Continuando, previsões que estão na lei sobre o que a gente vai fazer, né? Existe aquela mesma previsão de que o relator vai solicitar as informações às autoridades responsáveis. Então, se for um ato do Poder Público Federal, vai solicitar ao Poder Público Federal. Tá? Quem praticou o ato, ele vai solicitar as informações
prazo de 10 dias, e ele pode ouvir, né, o relator pode ouvir quem ele entender necessário. Ele pode fazer audiência pública, ele pode ouvir perícia, né, pode fixar uma comissão de peritos, pode requisitar informações para adicionais, enfim. O relator, ele vai ter a liberdade para fazer, para ouvir ali várias pessoas dentro desse processo. E aí surge uma questão interessante, porque a lei não prevê a participação do amicus curiae. Então, teoricamente, a lei não fala nada sobre isso, né? Apesar de esse parágrafo aqui ser igual ao que a gente viu nos outros já, né? De a possibilidade de audiência pública, perícia e tal, a lei não fala nada de amicus curiae. Mas a lei fala na possibilidade de sustentação oral de partes interessadas e juntada de memoriais, inclusive. Isso aqui, essa questão da sustentação oral, ela está muito relacionada à DPF incidental também, né? Aquela possibilidade que está suspensa pelo STF. Porque se você pudesse ajuizar uma DPF incidental, uma DPF que foi extraída do seu caso concreto, você que está lá naquele caso concreto poderia vir fazer uma sustentação oral no STF para defender um posicionamento, né? Então, vejo que a lei, ao mesmo tempo que não fala nada de amicus curiae, fala na possibilidade de sustentação oral. Então, isso faz com que o STF interprete que é possível, sim, a gente ouvir o amicus curiae, né? Tanto que, e aí eu volto lá na possibilidade. Ai, meu Deus, às vezes ele não me obedece. Aqui. Voltando lá na DPF que está falando do inquérito das fake news, né? Foi agora admitido o pedido, né? O deferimento do PTB como amicus curiae. Então a gente vê que na prática o STF entende pela participação, por mais que a lei não tenha manifestado nada, mas como está fazendo, de novo, né? Volta a falar, como faz parte desse microsistema de controle concentrado de constitucionalidade, havendo falta de alguma coisa, havendo alguma situação que não está prevista especificamente na lei, a gente utiliza subsidiariamente a 9868, né? O procedimento da ADI genérica acaba sendo o procedimento base, né? O procedimento que a gente vai sempre usar para quando faltar alguma coisa para justificar. Então, o STF vai admitir a participação do amicus curiae, excepcionalmente, né, porque não está previsto na lei, mas é possível, né, essa situação. Outra situação também padrão é a oitiva do Ministério Público, né? A gente vai ter, mesmo que o Procurador-Geral da República não tenha sido o autor da ação, né? Porque ele teria legitimidade para promover uma DPF, mas se ele não for o autor, ele vai ser, de qualquer forma, ouvido também no procedimento, né? Ele vai ter vista do processo, depois que todas as informações ali forem solicitadas, juntadas, ele vai ter vista do processo também para se manifestar no prazo de 5 dias. Então, também tem oitiva aí do Ministério Público, né? O PGR também se manifesta. E aí tem uma questão interessante, que no procedimento, essa lei é meio louca, né? Porque ela fala de umas coisas e não fala de outras. Então, essa lei, ela fala que para a sessão de julgamento, né, para ser possível tomar uma decisão numa DPF, a gente precisa ter pelo menos a presença de 2/3. Até aí tudo bem. Outra coisa que é padrão, né? A gente, para as decisões de controle de concentrado de constitucionalidade, a gente precisa ter pelo menos 8 ministros presentes, que 8 justamente são 2/3 dos 11 ministros que a gente tem, né? Então, a gente tem 11 ministros, a gente precisa ter pelo menos 8 para que seja possível o julgamento. É assim na ADI, é assim na ADC, é assim na DPF. Só que a lei da ADPF não fala do julgamento. Ela fala, porque se a gente voltar um pouco no procedimento lá da ADI e da ADC, a gente sabe que a gente precisa ter a presença de 8 ministros e a decisão precisa ser por maioria absoluta, né? Ou seja, pelo menos 6 pela procedência ou improcedência, né? Para que seja possível aí para que seja procedente ou improcedente. Então, a gente precisa ter presença de 8 e uniformidade entre 6, né? 6 precisam votar a favor, os 6 votar contra. Só que
quando a gente está falando na ADPF, a ADPF fala na questão da maioria absoluta para a medida liminar, mas não fala para o julgamento final. Olha que sacanagem. Moral da história, o STF entende de qualquer forma que precisa ter maioria absoluta, né? Tanto doutrina quanto STF vão entender, então, que mesmo que a lei não mencione isso especificamente aqui, como menciona na questão da medida liminar, se para medida liminar exige maioria absoluta, como é que para o julgamento final não vai exigir, né? E também por conta de utilizar o procedimento padrão ali da ADI genérica, né? Então, mesmo que não tenha previsão na lei, a lei não menciona, mas a gente vai entender que a gente precisa ter a presença de 8 ministros, pelo menos. Se não tiver 8, nem vai julgar, não tem como decidir. E desses que estão presentes, pelo menos 6 precisam votar pela procedência ou improcedência para precisamos ter maioria absoluta. Beleza? Então, o procedimento também bastante tranquilo, né? Não tem, assim, um grande segredo. Essas ações de controle de constitucionalidade, o procedimento é tranquilo, né? O que é mais difícil é entender a lógica, entender o cabimento, né? São mais complexos. O procedimento é meio padrão. E aí, com relação à decisão também, temos ali que vai vir a decisão, uma vez que for julgada, vai definir como se interpreta, né, aquele preceito fundamental, como que vai se dar, e vai ser comunicado, então, às autoridades, né, aquela autoridade que praticou aquele ato que está sendo questionado, né, vai receber, então, um comunicado sobre o que foi decidido, o que o STF entendeu, se aquele ato é válido ou não, se aquele ato é inválido, como é que é a interpretação que você tem que dar, viola ou não viola o preceito fundamental, né? Então, até aí, bem padrão. E temos também a mesma questão que a gente tem na ADI e na ADC de eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, temos os mesmos efeitos que a gente viu nas outras ações de controle concentrado, também vão se aplicar aqui. Eficácia contra todos, ou seja, eficácia erga omnes, né, independente do nome que você vai dar, em latim ou em português, mas precisa entender que isso vai se aplicar para todo mundo, não só para as partes do processo, né, é diferente do interpartes, que é o procedimento comum. Então, vai ter uma decisão que vai ter eficácia erga omnes, vai impactar todas as pessoas que estão vivendo sob essa lei. E efeito vinculante, essa interpretação tem que ser seguida pelos demais membros do poder público, né, pelos demais órgãos do poder público. Então, poder executivo e judiciário, né, os juízes de todo o país são obrigados a acolher e aplicar o entendimento firmado pelo Supremo em determinada ação de controle, né, em uma DPF, por exemplo. Todos os juízes, todos os tribunais precisam seguir aquela decisão do Supremo. E, apesar de a lei não falar também, o mesmo efeito repristinatório vai acontecer se for declarada a inconstitucionalidade, se for uma inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo, uma lei municipal que revogava alguma anterior, também vale o efeito repristinatório, né? Também, apesar de em menor proporção, né? Que não vai afetar de uma forma geral lei federal e estadual, porque cabe ADI, mas se for uma lei municipal, por exemplo, que foi declarada inconstitucional e aquela lei revogava alguma anterior, também se aplica o efeito repristinatório. E outra questão que essa lei também tem previsão específica, né? Essa lei é muito louca, porque ela prevê umas coisas, não prevê outras, mas ela tem uma previsão semelhante ao artigo 27 da Lei 9868, que é a que fala de controlar os efeitos, né? Se for declarada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, o STF pode modular os efeitos, né? Ou seja, essa inconstitucionalidade, em regra, tem efeito retroativo, né?
lembre-se, ela vai ter efeito ex-tunc, perdão, já ia falando errado, vai ter efeito ex-tunc, ela retroage até a data em que essa lei ou esse ato entrou em vigor. E aí você vai retirar ele por completo do sistema, é como se ele nunca tivesse existido desde aquele momento. Então, em regra, as ações quando se declara inconstitucionalidade, ele tem efeito retroativo, vai retroagir até a data da criação daquela lei. Mas o STF pode modular os efeitos, ele pode controlar o efeito, né? Então, o artigo 11 vai dizer ali que por maioria de 2/3 dos membros pode restringir os efeitos dessa declaração, né? Ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado, ou seja, daquele momento em diante, e não atinja lá os primórdios, ou então até mesmo de um outro momento que venha a ser fixado, né? Pode ser que fixe um momento para frente, né? Lembre-se que eu acho que a gente conversou sobre aquela lei sobre a questão da Defensoria Pública aqui no estado, acho que a gente conversou sobre isso naquela primeira aula sobre controle de constitucionalidade, né? Que o STF, naquele caso, julgou para 2 anos para frente, né? A inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional, mas só ia produzir efeito anos para frente, para que desse tempo de o Estado organizar, a defensoria, fazer concurso, fazer isso, fazer aquilo. Então, essa é a ideia, né? A modulação dos efeitos, que a gente vê tanto na ADI quanto na ADC, também se vê presente aqui na ADPF. Então, o procedimento vai ser basicamente o mesmo. Também temos a questão de irrecorribilidade, né? Novamente, mesma situação da ADI e da ADC, uma decisão irrecorrível, já está sendo a decisão tomada pelo pleno do STF, né? Já está ali, já é o órgão máximo, não tem para quem recorrer. A lei não fala nada com relação aos embargos de declaração, mas é certo que cabe embargo de declaração se houver alguma falha, né? Se houver uma contradição, omissão ou obscuridade, ou um erro material, vai caber embargos de declaração para corrigir pontualmente esses vícios da decisão. Não cabe recurso para analisar o mérito, porque vejam que nos embargos de declaração, ED, né, não cabe rediscutir a matéria. Então, o ED não pode ser ajuizado para você discutir de novo aquilo que foi julgado, e sim só para corrigir esses pequenos e pontuais vícios. Então, vai caber aí ED, por mais que não tenha previsão específica, mas cabe ED, só não cabe rediscutir o mérito. Nem por ação rescisória, né? Então, mesmo que depois que transitou em julgado, não vai ser possível rediscutir o mérito, porque não cabe ação rescisória. E daí essa lei complementa, dizendo que cabe reclamação. Reclamação é aquela ação, a gente estudou isso lá em Processo Civil 2, porque é uma ação impugnativa autônoma, que a gente vai impugnar justamente quando a gente tem uma decisão, e isso, reclamação vai caber em todas as ações de controle de constitucionalidade. Reclamação está lá no artigo 988 do CPC, se eu não me engano. 988, eu acho que vai caber contra... A reclamação está toda regulamentada lá no CPC, vai caber contra vários atos, né? Ela, basicamente, a gente vai utilizar quando alguém estiver descumprindo alguma questão relacionada ao Supremo, ao STJ, né? Então, está descumprindo uma ação, seja uma ADI, seja uma DPF, né? A gente vai dizer que se o juiz descumpre essa questão, ele vai usurpar a competência lá do STF naquele julgamento, né? Então, vai caber a reclamação, e se o juiz descumprir, isso quer dizer, foi deferida na DPF que aquela lei é constitucional, por exemplo. Foi definido, não, é constitucional. Vamos pegar lá a lei de cotas, né? Que foi declarada por meio da DPF a constitucionalidade daquela lei. Se algum juiz continuar fazendo um controle difuso, contrário à decisão do STF, que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, se algum juiz continuar fazendo um controle difuso e dizer que aquela lei é inconstitucional e afastar a sua aplicação por meio de controle difuso, a pessoa que está tendo, né, envolvida naquele processo
pode ajuizar uma reclamação diretamente no STF, dizendo, olha, STF, esse juiz ali daquela comarca não está obedecendo o seu julgamento. E aí o STF caça aquela decisão do juiz ou do tribunal, né, enfim, de quem não está aplicando a decisão do controle que foi definida em controle de constitucionalidade, né, com eficácia ergo índice efeito vinculante. Então, bem interessante, é uma ferramenta bem interessante do nosso sistema que vai fazer, justamente o STF vai lá e vai caçar a decisão daquele juiz que não está respeitando o julgamento, que é para ser seguido por todo mundo, né? Tem que ter essas questões, essas ferramentas, senão o negócio não vai para frente. Ai, ai. Bom, minha gente, e agora, chegando perto do fim do nosso conteúdo, uma última questão que a gente vai ter, que vai ser possível na ADI, né, na ADPF, que se discute, é a ideia de fungibilidade, né? Já que a ADPF, um dos seus requisitos ali, é de que ela seja subsidiária, né? Que ela só seja utilizada quando não cabe outra ação. O que acontece se você tem dúvida se cabe a ADPF ou se cabe a ADI, né? Se cabe a ADI ou não. Se você ajuiza uma ADI e ela não vai ser recebida, ou se você ajuiza uma ADPF e assume a dúvida, né? Então, a gente, tanto doutrina quanto o STF, entendem pela possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Só para relembrar, né, o que é o princípio da fungibilidade, né? O princípio da fungibilidade é um princípio que a gente vê no processo, que vai dizer que quando você errar o procedimento, é possível, em algumas situações, desde que não seja um erro grosseiro, que seja uma situação que realmente haja uma dúvida justificável, né, uma dúvida que a gente chama de objetiva, essa objetiva é uma dúvida real, né, que todo mundo tem essa dúvida, e desde que não seja um erro grosseiro, você pode, quando você aplica o princípio da fungibilidade, você aproveita aquele ato, ou seja, você pode ajuizar uma ação, era a ação errada. O STF, então, recebe aquela ação como sendo a ação certa. Ele vai aproveitar aquele procedimento, aquilo que você fez, aproveitar aquele ato que você praticou e vai corrigir o procedimento, né? E vai aplicar o certo ali. Isso é o princípio da fungibilidade, é você aceitar um como se fosse o outro, né? Um pelo outro ali, possibilitando que você, mesmo que você tenha errado, que o STF acerte ali o procedimento. Então, é possível a gente aplicar o princípio da fungibilidade quando há dúvida entre a ADPF e a ADI, ou também entre a ADI e a ADPF, né? Se você ajuizar uma ADPF e era para ser uma ADI, é possível que aquele procedimento seja ainda recebido, né? O STF não precisa indeferir aquela ação, para daí você ter que ajuizar uma ADI. O STF pode receber aquele procedimento. Isso aconteceu, e a gente tem um caso que de fato mostra como é possível, né? Que era o caso, a gente estudou, inclusive, esse caso, quando a gente falou da interpretação conforme a Constituição, né? Lembra que quando a gente falou da interpretação conforme, a gente viu a decisão do STF com relação ao Código Civil, né? Quando o Código Civil fala da união estável, aquele artigo que fala da união estável entre homem e mulher, né? O STF entendeu que a gente não pode interpretar aquele artigo como sendo só entre homem e mulher, porque estaria violando a Constituição. A gente tem que interpretar aquele artigo como permissivo com relação a uma união estável homoafetiva também, né? Então, se deu uma interpretação conforme a Constituição, sem modificar o texto, né? O texto do artigo, se você abrir o código, tá lá, aquele texto do artigo tá o mesmo, mas não teve mais, o STF determinou como que a gente vai interpretar aquele dispositivo. E isso, quando essa questão iniciou, quando essa questão chegou no STF, ela chegou como sendo uma DPF, era a DPF 178.
E aí começou a se discutir, no âmbito dessa DPF, se cabia, se era o caso de ADPF ou não. Se era o caso de ADPF, se era o caso de ADI. Porque se fosse o caso de ADI, como a ADPF é subsidiária, não poderia utilizar a ADPF. Então ficou essa discussão. No final das contas, se decidiu, o STF decidiu que cabia, que de fato o procedimento certo era a ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, contra o artigo 1723 do Código Civil. Só que aí, para aproveitar aquele procedimento, né, para não ter aí mais transtorno, para não ter demora na prestação jurisdicional por uma questão de economia processual, o STF, então, recebeu aquela ADPF e mandou reautuar ela. Ela foi modificada, ela deixou de ser a ADPF 178 e foi autuada como sendo a ADI 4277. Então, ela recebeu um novo númerozinho ali, feliz da vida, e continuou o seu procedimento até ter o julgamento, que foi o julgamento que determinou o reconhecimento da união estável homoafetiva. Mas vejam que é possível. E é possível também o contrário. É possível você ajuizar uma ADI e ela ser reautuada como uma ADPF. Então, é uma forma de você realmente aproveitar os atos processuais que foram praticados, né? Para que você não tenha ali um transtorno das partes de ter que protocolar novamente. Então, aquilo que já foi feito vai ser aproveitado e aí só ajusta o procedimento, então, para uma ou para outra. Então, havendo dúvida, mas aí a gente tem que ter em mente que a gente precisa ter a dúvida objetiva e o erro grosseiro, não ser um erro grosseiro, né? Se for uma situação que, pô, tá claro ali no cabimento, aí não vai ser possível o princípio da fungibilidade. Beleza, minha gente? Acho que era isso. Era isso que tínhamos com relação à DPF. Mesmo com todas as suas divergências, né? Mesmo com todos os problemas ali que a gente tem em interpretação, em discussão sobre validade ou não, né? O procedimento é bem tranquilo, diríamos assim, né? Não vai fugir muito do padrão. Alguém tem alguma pergunta, minha gente? 5 para as 9, olha que maravilha, vai dar para todo mundo ir para baixo da coberta, comer pipoca e assistir Netflix. Alguém tem alguma pergunta? Vocês não precisam se acanhar, né? Eu não vou levar 2 horas para responder as perguntas. Podem perguntar. A gente ainda vai embora cedo. Tá quase sextando, Luiz. Precisa responder a chamada primeiro. Pô, sexta-feira, nossa última aula de conteúdo. Ô, Júlia, credo. Júlia, você anda muito apressadinha nas sextas-feiras, hein? Tá louco. Se a gente estivesse na universidade, queria só ver. Deixa eu entrar aqui no meu mestre só para fazer a chamada, então. Segue o facho aí enquanto isso, hein? Mas. Credo. Mas então, gente, mas de uma forma geral, assim, a gente vai ter a oportunidade de fazer revisão quando a gente estiver fazendo atividade, né? A minha ideia era fazer uma aula de revisão mesmo antes da prova. Só que daí, como essa questão da prof. Sabrina vai pegar uma aula, daí acaba que não vai dar tempo. A gente combinou de fazer numa sexta-feira, porque é o dia que ela tem aula na turma B e eu tenho aula com vocês na turma A. Daí é fácil de a gente juntar as 2 turmas, né? Então vai ser numa sexta-feira. Mas, o que eu ia dizer? Que não era mentira? Então daí a gente não vai ter uma aula sobre especificamente para revisão, mas a gente vai ter a oportunidade de revisar todo o conteúdo fazendo atividade, né? Aquela atividade de 2.m2 vai ter uma boa oportunidade ali de rever antes da prova, porque lembrando que a última prova, a M3, tem peso 10, então essa lista de exercícios vai ter peso 2 e vai valer ali como um preparativo, né? Uma simulação, um simulado para a atividade final, que tem peso 10, né, da M3, que vai ser no último dia de aula.
inclusive. Certo. Deixa eu abrir minha chamada. Ai, ai. Aline. Tá por aí? Aline, cadê você, Aline? Aline, tá aí? Presente, prof. Presente, prof. Beleza. Tentando ligar meu microfone e não tava dando. Não tem. Tudo bem, isso acontece comigo também às vezes. Ana Carolina. Presente. Andressa. Andressa? Tá aí? Andressa, responde. Ai, gente, não tá fácil. Eu acho que as pessoas deixam ali e me abandonam, me deixam falando sozinha. Bianca. Presente. Não. Bruna. Carolina. Cristiane. Presente. Cristiane tá aí. Andressa, agora eu vi. Caiu a internet, mas tá aqui. Então tá. Tranquilo, sem problema. Douglas. Douglas? Não, Douglas não tá. Eduarda. Heloísa. Gabriela Antônia. Gabriela Cavalli. Guilherme. Presente. Jaqueline. Jaqueline, está por aí, Jaqueline? Responda agora, o cálice para sempre. Júlia Heloísa. Presente, prof. Pronto, tá livre, Júlia. Agora sim. Boa noite, beijo. Beijo, boa noite. Bom final de semana. Obrigada pra ti também. Obi. Júlia Vitória, tá por aí? Juliano. Presente. Legal. Laura. Leandro. Presente, professor. Beleza. Leandra. Luana. Luana, está por aí, Luana? Deixa eu ver. Acho que a Luana não tá. Luane, tá aí? Acho que a Luane também não, né? Lucas Lázari. Meu Deus, gente, cadê as pessoas com L dessa turma? Tá, Lucas não tá. Lucas Squerzato. Isso aí, sextou. Tá livre, Lucas, tá livre. Luiz Fernando. Agora sim. Pronto, outro sextou aí. Tá livre também. Luísa. Luísa, tá por aí? Não, Luísa tá participando. Caiu a internet aí, Luísa? Tá tudo certo? Tá, vou te dar um presente porque você entrou agora, então eu tô imaginando que você tá aí. Marina. Beleza. Maurício. Maurício. Maurício não tá? Tu, tu tá respondendo a chamada dizendo que não tá, é isso? Eita, que sinceridade. Tá, tu quer que eu te dê falta? É isso? Tu tá respondendo desse jeito, você quer falta? Natália. Simon. Pois é, eu imaginei que a Luísa, que ela tava caindo e voltando, né? Imagino que seja a internet. Eita, o Vinícius já respondeu um presente, tá indo embora já, Vinícius? Tá, peraí, tem a Suelen. Suelen tá aí. Thaís Fernandes. Aí, Thaís Eliane. Presente. Beleza. Bateu sem querer. Bom, tá bom. Thalia.
Valéria, Vinícius Daniel, e agora sim, Vinícius William, então, que já respondeu presente. Beleza, minha gente. Obrigada por vocês terem ficado aqui nessa sexta-feira chuvosa até o final da aula. Jacqueline estava longe do celular e não estava nem me ouvindo, né? Porque eu te chamei, não ouviu eu te chamar, né? Há um puxão de orelha. Bom, se cuidem, boa noite, pessoal. Um grande beijo para vocês. Bom final de semana. Aproveitem o final de semana. Não se esqueçam que na nossa próxima aula vamos ter atividade, então façam uma revisão também, né? Se preparem aí, estudem. E se cuidem, né, minha gente? Se cuidem bastante. Espero vê-los em breve aí, pessoalmente. Tá bom? Então, um beijão. E talvez. Bom, quinta-feira a gente vai ter feriado, isso é certo. Agora, sexta, acho que provavelmente não. Tá bom? Um beijão, minha gente. Tchau, tchau. Prof, tu Oi? consegue me ouvir? Eu Consigo. falei que eu não estava porque eu entrei, era 20h45, porque eu tava na palestra. Ah,